Mateus capítulo 6, versículo 16 a 18. Vou falar sobre jejum hoje. Depois eu quero te desafiar. Diz assim a palavra do Senhor: quando jejuardes, não vos mostreis com aspecto sombrio, como os hipócritas, pois desfiguram o rosto com a intenção de mostrar às pessoas que estão jejuando. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o rosto, pois assim não parecerá aos outros que jejuas, e sim a teu Pai em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Olha para mim. Uma das discussões teológicas que existe é de que não existe uma obrigatoriedade em jejuar. Nós não vamos encontrar o termo imperativo que nós devemos jejuar. Nós não vamos encontrar isso. Mas à luz das Escrituras nós vamos entender e compreender com toda certeza que a prática de jejum era algo que Jesus esperava da sua igreja. Esse contexto aqui do versículo 16 do capítulo 6, se você for um pouquinho para cima, você vai encontrar uma outra direção. Qual que é? No versículo 5, a oração. Porque é a oração do Pai Nosso. E olha o que Jesus diz, ele vai usar o mesmo termo: e quando orardes. Jesus está dizendo assim, vocês vão fazer duas coisas. Uma, vocês vão fazer oração, e ele ensina como fazer e por que fazer. Quando vocês orarem, vocês entram num quarto, fecham a porta e vão orar dessa forma. E ele vai explicar os benefícios da oração. Aí depois no 16 ele está falando assim: e quando vocês jejuares, vocês não vão jejuar sim. Ele diz, não jejua sim, jejua sim, para que vocês possam receber isso. O que ele está dizendo? Vocês não vão fazer como os fariseus, que mostram para todo mundo que está jejuando. Você vai jejuar de uma forma em secreto, vai lavar o teu rosto para não ficar desfigurado, porque geralmente a falta de alimento vai te abater. Então não faça isso, uma máscara de carnaval para falar assim, como que eu sou santo. É isso que ele estava dizendo. E ele diz, porque quando você faz isso, e olha o que ele diz, que há recompensa, porque você fazendo isso de forma correta, eu vou ver e eu vou te recompensar. Tanto a oração quanto o jejum, Deus está dizendo, eu ouço e vou recompensar. Eu ouço e tenho um retorno para aquilo que você está fazendo. Esse exercício me agrada ao Pai, agrada a Deus, e Ele tem recompensa, porque o Pai que vem em secreto vai te recompensar. Mas por que então a igreja, muitas vezes, e a maioria dos irmãos, não tem uma prática de jejum? Por quê? Porque aquela ideia não é obrigatório, eu faço se eu quiser, realmente. Mas se eu faço se eu quiser, eu também deixo de receber aquilo que o jejum proporciona. Eu deixo de receber aquilo que o jejum traz. E quando nós vamos ver aqui à luz da Bíblia, e eu queria que você me acompanhasse nessa manhã, e que essa palavra te desperte a uma prática, que essa palavra te leve a entender o quanto o jejum ele é importante na minha vida, na tua vida, na vida da igreja, e ele traz Deus aonde Deus tem que estar. Lá em Mateus 9, versículo 14 e 15, Jesus vai dizer assim, que os discípulos de João chegaram para ele, e falaram assim, os discípulos de João jejuam, mas os seus discípulos não jejuam. E na verdade, por que eu estou dizendo esse texto? Porque as pessoas dizem assim, os contrários ao jejum, dizem assim, está vendo? Jesus não jejuava, e os discípulos dele também não jejuavam. Não, em primeiro lugar, Jesus, para começar o ministério dele, Kleber, jejuou 40 dias. Não foi um jejumzinho não, irmão. Não foi tirar um cafezinho da manhã não. Ele jejuou, foi 40 dias. Só com água. E não comeu nada. Para começar o ministério. Isso me ensina uma coisa. Será que antes de eu começar alguma coisa eu devia fazer um tempo de consagração? Será que antes de eu fazer alguma coisa que vai precisar de uma capacidade, eu não deveria buscar Deus para isso? Num lugar de consagração?
Então, aí Jesus diz assim, olha, versículo, põe aí para mim 14 e 15. Então, chegaram os discípulos de João e lhe perguntaram, por que jejuamos nós e os fariseus? E muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus, é possível que os amigos do noivo fiquem de luto enquanto o noivo ainda está com eles? Dias virão, repete comigo, dias virão, quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. O que Jesus estava dizendo? Não, escute, eles não precisam de jejuar agora, porque o noivo, ele estava falando que o noivo era ele. O noivo está aqui, e a questão do jejum é uma questão de quebrantamento de alma. Nós vamos ver isso daí, está lá em Levítico, que era o dia de fazer com que a alma ficasse afligida, é aflição de alma. Então Jesus estava dizendo não, e ele usa qual alegoria? A alegoria do noivo, do casamento. Era proibido no casamento judaico tristeza, não podia haver, tanto que o milagre das bodas, por que foi? Porque ia acabar o vinho, e vinho era o que trazia alegria, então não poderia ter frustração no casamento, e até hoje, né, irmão, quem casa que quer tristeza no casamento? Ninguém. Então Jesus está dizendo, não, olha, o dia que for retirado o noivo, eles jejuarão. E aí nós vamos ver exatamente isso acontecendo. Quando, pastor? Primeiro, nós vamos ver lá da profetisa Ana, só vou citar lá em Lucas, que a Bíblia diz que ela passava todos os dias, e ela tinha 84 anos, ela ficou viúva novinha, e ela ficou 84 anos no templo, orando e jejuando. Olha que interessante. Vai comigo lá, por favor, põe aí, Atos capítulo 13, versículo 1 e 2. Na igreja em Antioquia havia profetas e mestres, presta atenção. Por quê, pastor? Porque nós estamos falando do Novo Testamento, nós estamos falando daquilo que a igreja precisa, que a gente usa como padrão. É o ensino dos apóstolos, irmãos. A igreja de hoje, ela precisa de... Sabe por que nós estamos numa confusão tremenda aí, de um monte de coisa equivocada na igreja? Porque nós estamos perdendo o lugar para onde a gente tem que olhar, o ensino dos apóstolos. Olha lá, na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, aleluia, está lá os ministérios, Barnabé, Simeão, conhecido por seu segundo nome, Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que era irmão de criação de Herodes, o governador, olha lá, ó, camarada, era da alta sociedade, era convertido. Saulo, versículo 2, enquanto serviam, adoravam e jejuavam ao Senhor. O que eles faziam? Não entendi nada, vocês são que nem um rabugento. O que fazia? E jejuavam ao Senhor. E enquanto eles adoravam e jejuavam, o que aconteceu? O Espírito Santo deu direção. O Espírito Santo lhes ordenou: separai-me agora Barnabé e Saulo para a missão a qual os tenho chamado. Ei, Paulo não estava pensando em sair, Barnabé também não, mas um ambiente regado, pastora Lisa, de adoração, de leitura bíblica, um povo jejuando. O que aconteceu? Espírito Santo levanta alguém lá e diz: ei, vamos avançar, eu tenho algo para fazer, separai para mim Saulo e Barnabé, porque eu vou mandar ir para umas missões. Ei, a igreja, ela é uma instituição administrativa, ela tem as suas circunstâncias terrenas, a gente tem um CNPJ, a gente tem conta no banco, a gente trabalha com funcionários, a gente precisa de se mover na área de administração, um monte de coisa, amém? Sim, mas escute, a igreja, ela tem que ser administrada pelo céu. Para onde nós vamos, como nós vamos e como vamos fazer, é o céu que tem que determinar.
Nós não podemos sentar numa mesa e falar o que nós vamos fazer agora. Nós temos que sentar numa mesa e dizer o que o Espírito Santo disse que temos que fazer. O que o Deus da igreja está falando que temos que fazer. Vamos avançar, não vamos? Vamos para lá, não vamos? Vamos para cá? Agora, como isso sem um ambiente de adoração e jejum? Como que nós vamos viver isso se a gente não gerar o ambiente? Como que nós vamos viver isso? Como que nós vamos ver, Kleber, de novo, Deus levantando o profeta e dizendo: separa o Neto, separa o David, separa a Sabrina, separa a Marta, separa o Fabrício e a Carla, que eu tenho algo para eles. Sabe por quê? Porque senão a gente sempre fica dependendo do homem. Ah, mas o que o bispo pensa? O que o bispo quer? O que os pastores pensam? Que, não, irmão, deixa eu dizer, nós precisamos de gerar algo. O que Deus quer? Porque de repente aquilo que eu acho que deve ser não é o que Deus quer. Mas como a gente consegue saber o que Deus quer, se é o que eu quero? Só num lugar de busca, de quebrantamento, um lugar na onde o jejum, porque preste atenção, ei, olhe para mim. Sabe uma das coisas que o jejum faz com a gente? Ele tira as distrações e regula o foco. O jejum tira as distrações e regula o foco. Pessoal da câmera, sabe o ISO que vocês falam? O ISO, é o ISO. Tira algo. E o que é jejum? A palavra jejum é do grego, do verbo nesteu, jejuar, está lá. Que significa abstinência de um alimento que me faz falta por um propósito religioso, ou propósito espiritual. É isso que significa a palavra jejuar na sua origem. É a abstinência de algo que me faz falta, de um alimento que me faz falta. Agora, por que não temos o povo jejuando hoje? Porque na verdade, jejum é afligir a alma, é tomar uma decisão de dizer: eu não vou falar sim para mim. É um lugar onde você toma o governo daquilo que, irmão, você não tem ideia como o estômago tem poder. É só você falar: não vou comer, não vou fazer isso, e veja a luta, a guerra, o quanto é difícil. Não vou comer bolo. Aperta uma campainha lá. Você sai lá, quem que está? Satanás disfarçado de entregador. O que ele tem na mão? Um bolo. E é o bolo que você não gosta? Não, é o bolo que você ama. Você fala: nossa, será que Deus quer que eu pare com o jejum? Você fala: eu acho que esse negócio vem de mim mesmo, Deus não ia permitir. Olha o carinho que Ele tem comigo. Quem já viveu uma experiência parecida, sem falar que o entregador é o diabo? Mas não é verdade? Vou fazer jejum, pastor, vou levar você na churrascaria. Oh, bendito, todo jejum. Não é mesmo? Aí você fala assim para eles, vocês já viveram isso, povo aqui, os pastores: irmão, aqui acabar o jejum, estamos dentro. Acaba o jejum, está dentro? Ele está fora, esqueceu. Ele nunca mais lembra que ele ligou. Você ri, irmão, porque você não viveu essa prova. Agora, pastor, escute. Bora para frente para o texto, senão eu fico macetando aqui. O jejum, ele
Lá em Levítico vai dizer que o jejum havia um dia específico para que a nação de Israel jejuasse. E qual que era esse dia? Era o dia da expiação, em que todo Israel era obrigado a jejuar. E era chamado de aflição de alma. Por quê? Porque é uma aflição mesmo. O que isso traz? Pastor, esse negócio de sacrifício, esse negócio... Então a gente compra a Deus com jejum? Não, irmão. O jejum simplesmente mostra o quanto eu sou dependente de coisas que me distraem. Quando você faz um jejum, você vai perceber que todas as coisas, o quanto que você senta na mesa para comer. Faz um jejum e perceba quantas vezes você vai ter que falar não de sentar na mesa para comer. Quando você faz um jejum, você fica num lugar de atenção. O jejum ele faz com que as vozes de fora diminuam. E você começa a discernir a sua voz por dentro. Agora, pastor, quando e como jejuar? Só como eu devo jejuar? E quando eu devo jejuar? Eu quero mostrar alguns textos para mostrar para você quando que Deus direcionou, o Espírito de Deus direcionou essas pessoas a orarem. Lá em Marcos 9, 29, Jesus diz assim: eu lhes advertiu, e Jesus lhes advertiu, essa espécie de demônios só é expelida com oração e jejum. Ei, existem certos níveis de guerra espiritual. Nesse caso aqui é literalmente possessão. Jesus tinha subido no monte, e nesse caso era o da transfiguração, no dia que houve a transfiguração, com Pedro, Tiago e João. Pastor, por que você faz isso? Você não sabe o tipo de foto que sai depois. Essa é que a alma não tem. Aí, irmãos, vamos lá. Aí Jesus estava lá e ele desce do monte da transfiguração. E a hora que ele chega, o pai tinha levado um menino que era possesso, que estava possesso. E esse menino era como se fosse ataque epilético, lá até está, como ataque epilético. Não estamos falando que epilepsia é demoníaca, mas naquele caso era. E aí o pai fala, olha, e aí os discípulos que estavam lá, que não subiram com Jesus, quem? Os discípulos. Quem, Renata? Os discípulos. Eles vão orar, pastor Anzulim, e eles oram, mas eles não conseguem expelir o demônio. Aí Jesus chega, o pai chega e fala, olha, acontecendo isso, o menino é jogado no fogo, o menino é jogado na água, eu não estou aguentando mais. O pai estava desesperado, ele precisava de um socorro, ele precisava que Deus fizesse alguma coisa. Aí Jesus expulsa o demônio. Mas antes de expulsar o demônio, Jesus diz assim, depois que ele expulsa o demônio, vai embora, o demônio dá uma saculejada lá, e tal, e sai, vai embora, e fica todo mundo, uau, que isso? E os discípulos que tentaram tirar o demônio e não tiraram, ficaram numa frustração tremenda. Você já ficou numa frustração tremenda, irmão? Eu já vivi isso. Eu já vivi isso. Você está rindo, né, gente? Você lembra sempre dessa história. Eu já vivi uma frustração tremenda. Irmão, deixa eu falar para o demônio vai embora. Ele fala, não vou. Aí você fala assim, uai, vai embora, demônio. Ele fala, não vou. Não vou.
Aí quase que você fala assim: se você não for, eu vou. Mas você não pode fazer isso, irmão. Tem que ficar firme, clamar o sangue de Jesus e bater o pé para o cachorro que ele vai embora. O que aconteceu, pastor? Eu já tive frustração, sim. Eu me lembro uma vez que a gente estava na José Paulino e pediram oração, e foi o pastor Tiago e eu acho que o Jimmy e o Nata, estava tudo lá, do seminarista, estava lá. E eles foram orar para um rapaz que estava numa casa. Irmãos, sem condição, o negócio era terrível. E não deu certo. O rapaz, o demônio não saiu. Aí eles foram na onde? Super bispo. Vamos lá, super bispo. Vamos lá, vocês são meninos, o negócio é comigo agora. Resumindo, vamos embora, gente, que isso daí não é para nós não. Não, mano, não tem vergonha não. Não é mesmo? Não é a nossa maior frustração quando nós falamos de demônio? Jesus, depois que expulsou aquele demônio, ele pegou e falou assim. Aí os discípulos, que estavam igual nós aquele dia, era como se Jesus fosse lá e tirasse o demônio. Ô louco, pai. Nós falamos a mesma coisa, nós batemos o pé, nós usamos o nome, nós fizemos tudo que tinha que fazer. E o demônio saiu. Aí Jesus olha e diz assim: olha, essa casta, ele está apontando para o nível de possessão, para o nível de envolvimento. Ele diz: essa casta, ela não sai, senão com jejum e oração. É só orar? Não. Tem certos níveis e tem certas coisas na vida da gente que Satanás está tão engrudunhado no negócio, que muitas vezes, irmãos, a maioria das vezes, nós precisamos de entender que o lugar de jejum é o lugar que vai nos dar autoridade. Jejum, eu não sei porquê, irmão, não quero explicação, mas o jejum, ele gera autoridade. E Jesus está dizendo, Jesus está apontando, ó, esse tipo aqui, ó, eles já tinham expulsado dos demônios. Aí ele fala, ó, mas existe um nível de batalha, existe um certo tipo de demônio, que ele diz, ó, aqui é só com oração e jejum. Você já parou para pensar que de repente você está enfrentando uma coisa, que ela só pode ser vencida se você agregar uma vida de jejum? Se você colocar algo a mais nisso daí. Sabe por quê, irmão? Enquanto a gente fala de jejum, falar de oração, falar de dízimo, é lutar contra fortalezas de mente na cabeça das pessoas. Porque Satanás trabalha de um jeito tão poderoso na vida das pessoas, que a nossa luta sempre é na mente. E é sempre assim: não precisa disso, não precisa disso, não precisa disso. Não precisa disso, isso não é verdade. Por quê? Para te manter no mesmo lugar de prisão, no mesmo lugar de que eu não vou fazer, eu não aguento. Alguém chega para mim e fala: pastor, nossa, comecei a jejuar, estou morrendo de dor de cabeça. Ei, irmão, jejum faz isso mesmo. Você vai parar de alimentar, a primeira coisa que vai te dar dor de cabeça. Nossa, mas vai explodir. Não explode. Vou repetir. Pastor, vai explodir minha cabeça. Não explode. Eu não conheço ninguém que explodiu a cabeça. Não fizemos velório de ninguém porque a cabeça explodiu. Eu vou comer, eu vou entregar o jejum, porque senão minha cabeça vai explodir. Não entrega por causa disso. Fica firme. Ela não vai explodir. Se você continuar, você vai explodir o diabo. Agora, ei, preste atenção, Jesus estava dizendo, ó, tem um nível de embate espiritual, a nível solo, a nível pessoal, que eu preciso de agregar o jejum. É isso que ele estava dizendo. Agora, bora para outro lugar. Oxe.
Esther capítulo 4, versículo 16, por favor. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem na capital, Suzã, e jejuai por mim, e não comais e nem bebais, presta atenção, por 3 dias, nem de noite nem de dia, e eu e as minhas servas também jejuaremos, depois irei ter com o rei, e ainda que esse seja um gesto considerado rebelde e contra a lei, se perecer por isso, perecer. Eu digo para você que essa daqui é um nível de chamado para o jejum radical. Mas o que estava valendo? O livramento da nação. Para quem não sabe o contexto, havia uma trama de uma autoridade política, o segundo depois do rei, que queria, Amã, que queria exterminar todo o povo judeu. O tio dela, Mordecai, fala, precisa ser feito alguma coisa, e Deus te colocou aí para fazer algo. Outro dia nós vamos falar sobre isso. Aí ela fala, mas como eu vou fazer? O rei não me chama faz 30 dias, eu não tenho contato com ele. E ir na presença do rei, sem ser chamado, você pode ser morto. Tem perigo de morte fazer isso. E aí o tio dela não alivia não. Ele fala, e daí? Talvez foi para isso mesmo que Deus te colocou aí. Aí ela então tomou uma decisão. Lembra quando eu orei aqui, para que as mulheres recebessem a unção de Esther? Esther tomou uma decisão. A ideia não foi de Mordecai. A ideia foi de Esther. Ela diz assim, então tá bom. Se o negócio é urgente, tempo desesperado, medidas desesperadas. Tempos difíceis, medidas difíceis. Meu irmão, que tipo de problema que você está enfrentando? Sabe por quê, irmão? De repente, nós estamos enfrentando, irmãos, coisas gigantescas, tentando resolver com arma de chumbinho. Muitas vezes as dificuldades, as adversidades que nós estamos vivendo, era para a gente entrar num lugar de clamor, de quebrantamento, de jejum, de busca, e a gente está distraído, achando que o tempo resolve, achando que a inteligência resolve, que o meu network resolve. Sabe, irmão, já faz algum tempo que eu tenho colocado a minha vida e confiado plenamente em Deus, porque eu entendi, irmão, que se Deus não for por mim, ninguém pode ser. Ele pode levantar pessoas, mas se Deus não for por mim, acabou. Eu tenho um adversário que quer me matar todos os dias. Satanás me odeia, ele e o inferno, e ele me quer ver destruído, morto. E eu, sem Deus, eu não consigo. Eu não sou páreo para ele. Ele é mais inteligente, é mais poderoso, é mais astuto, tem mais recurso. Eu não consigo. Por isso eu não vou lutar com as minhas armas. Eu não posso lutar com a minha inteligência. Eu não posso confiar na minha capacidade de se mover. Eu não posso achar que eu tenho condição. Esse era o segredo de Davi. Ei, as pessoas confiam no Deus dos montes, mas eu confio naquele que criou os céus, a terra e tudo que neles há. Ei, Golias, você vem a mim com lança, com escudo. Você é grande, é um guerreiro, tem várias vitórias. O teu tamanho, a tua força, tudo isso eu não posso, mas eu não vou contra você.
como Davi: eu vou contra você, em nome do Senhor dos exércitos, e hoje, Golias, você vai cair. É um outro lugar, irmão. Estamos tentando resolver as nossas demandas com força humana, e a única coisa que Deus quer é rendição. A única coisa que Ele quer é quebrantamento. Quando todo mundo achava que Davi ia morrer por conta do que ele tinha praticado, quando todo mundo achava que era o fim de Davi, Davi vai lá, rasga o coração e diz: contra ti somente eu pequei. Eu sei que foi contra ti, mas perdoa-me, perdoa, não retires de mim o teu espírito, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e põe dentro de mim um espírito inabalável. O jejum é capaz de nos levar a esse lugar. Gente que jejua é gente que está sempre vendo a fraqueza, porque o lugar do jejum é um lugar de quebrantamento, é um lugar de fraqueza, é um lugar que você vê o tanto que é difícil lidar. Esther disse: não, vai lá. E ela diz assim: por 3 dias nós não vamos comer, não vamos beber. E avisa todo mundo aí. E depois de 3 dias eu vou me apresentar diante do rei. Se morri, morri, mas a minha parte eu fiz. E Deus dá um grande livramento. Claro, irmãos, que eu preciso de abrir um parênteses e dizer: pastor, mas eu não posso ficar 3 dias sem comer, sem beber água. Não. Você precisa de ver se você tem saúde para isso, se você consegue fazer isso. Não é todos que podem fazer isso, mas tem muitos que podem. Agora, pastor, eu preciso de fazer. Não, se você nunca fez, começa com pouco. Depois eu vou falar disso na hora de fazer o desafio. Deixa eu te mostrar outra coisa. Está aqui comigo, meu irmão, amém? Esther buscou ao Senhor quando precisamos de livramento, de um grande livramento. Ela usou como ferramenta, como arma, o jejum. Quando a resposta não vem, lá em Daniel capítulo 10, versículo 2, põe aí para mim, por favor. Oh, Jesus amado. Eis que naqueles dias eu, Daniel, estava chorando por 3 semanas inteiras. Não comi nada que me parecesse agradável, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo, até que se cumpriram as 3 semanas completas. Bom, no decorrer do texto aqui, é uma das histórias que ela abre o portal para a gente ver como é que funciona o mundo espiritual. Se você quer saber como funciona o mundo espiritual, uma das coisas que acontece, leia o capítulo 10 de Daniel, você vai ver que traz a realidade de como que é o mundo espiritual, como que funciona o mundo espiritual. A palavra de Deus diz que Daniel, por discernimento, ele esperava a resposta do Senhor, mas a resposta não vinha. Deixa eu fazer uma pergunta aqui: quantas pessoas aqui estão esperando uma resposta e ela não veio ainda? Que é algo que você sabe que você precisa, mas ela não veio. Daniel, percebendo isso, sabe o que Daniel faz? Ele vai buscar o Senhor. Agora, as pessoas fazem uma confusão muito grande esse texto aqui. O quê? O jejum de Daniel de 21 dias. E aí a turma coloca que 21 dias não come só legumes e
e fruta. Irmãos, as pessoas fazem uma confusão danada com Daniel 10, com a chegada de Daniel na corte. Quando Daniel chega, que ele é tirado de Jerusalém, de Judá, e levado para Nabucodonosor, ele toma a decisão de não se contaminar com a mesa do rei. E aí ele pede: só vou comer legumes e fruta. E aí o copeiro permite. E aí depois eles vão ver que Daniel está bem mais saudável do que os outros. Ali foi uma decisão de purificação. Ele não queria se contaminar com as iguarias do rei. Não deixa de ser um jejum? Não deixa de ser um jejum. Mas agora, aqui, nas 21 semanas, não tem a ver com comer legumes e frutas. Aqui é um jejum parcial. O que diz aqui? Naqueles dias não comi nada agradável ao meu coração. Não comi aquilo que eu queria comer. Ele diminui a comida, ele diminui o banquete. Ele se dedica à oração, ao quebrantamento. Ele fala não para ele. Olha aqui que está dizendo: eis que naqueles dias eu, Daniel, estava chorando. Gente, chorando. Sabe qual que é o maior problema hoje? O maior problema hoje é que a gente vive na cultura do prazer, na cultura do entretenimento. Gente, eu não vou falar essa geração, porque depois fica falando que eu fico pegando o pé dessa geração. Mas o tempo que a gente vive agora é um tempo que as pessoas não sabem lidar com angústia, não sabem lidar com contraditório, não sabem lidar com não. Não sabe. Ei, irmão, tem momentos na vida da gente que, sabe por quê? Porque tem certas coisas que acontecem de ruim na vida da gente, que era para gerar quebrantamento, e a gente fica correndo, pastor Anzolim, do quebrantamento. Deus permite para quebrar a gente, mas sabe o que a gente faz? Não, é do diabo, é do Satanás, não, eu não quero isso. Não, irmão, tem tempo na vida da gente que a gente tem que se dedicar a quebrantar. Eu preciso de chorar, eu preciso de quebrantar, eu preciso de saber que sou fraco. Ei, irmão, isso é saudável para o espírito. Não corra desse lugar. E sabe o que me irrita? Esse evangelho barato que estão ensinando, de que aceitar Jesus é resolver 100% de problema, que vir para a igreja é ter uma vida de sucesso. Sucesso, irmão, é Jesus transformando, mudando corações, tirando a tristeza, a angústia, salvando pessoas, tirando da miséria, tirando da droga, levando elas para Deus. Isso é sucesso. Agora escute, eu não vou conseguir terminar essa mensagem. Chorando por 3 semanas inteiras. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Qual de nós, irmãos, conseguiu discernir algo do céu, algo que tinha a ver com o coração de Deus, e entrou num lugar de quebrantamento, de chorar por aquilo? Você sabe por que Daniel estava chorando? Porque ele queria a resposta de Deus para as visões que ele tinha visto. Daniel tinha discernido, nós vamos ver lá na frente, no capítulo 9, que lendo o livro de Jeremias capítulo 25, ele tinha discernido que o tempo de cativeiro tinha acabado, 70 anos estava acabando, e ele vai buscar o Senhor, e ele vai buscar o Senhor com jejum. Ei, irmão, deixa eu te dizer uma coisa.
Será que a igreja não conseguiu discernir que Jesus está às portas? Isso não era motivo para a gente jejuar, isso não era motivo para a gente clamar, isso não era motivo para a gente chorar, isso não era motivo para rasgar o peito e dizer Deus vem logo, isso não era motivo, irmãos, para a gente realmente buscar Deus de fato e de verdade, ao ponto do nosso coração se alinhar com o coração de Deus. Sabe por quê? Porque o jejum tem esse poder de fazer o meu coração se alinhar com a vontade de Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa, querido. Uma das coisas, o pastor Nato falou quinta-feira passada, que uma das coisas que fala do homem, do coração do homem, o significado de um coração do homem é o homem interior. Ei, esse homem interior, preste atenção, esse homem interior, ele não se alimenta de comida, ele não se alimenta de entretenimento. E hoje, o que a maioria das pessoas dá para si mesmo é comida e entretenimento. Quando o Paulo vai falar assim, porque eles fazem do seu ventre o seu Deus. O que Paulo está falando aqui é o ventre está nessa linha aqui, ó, não é só, é aqui. Está falando do quê? Do que eu como e de relação sexual. 90% das pessoas hoje são movidas pela comida e pela relação sexual, porque o dinheiro pode dar isso. E aquele lugar se torna um lugar de idolatria, porque a pessoa está correndo atrás disso. Preste atenção, se a sua vida não é movida, e todo o dinheiro que você ganha não é movido para essas duas coisas, a roupa que você vai comprar para ficar mais sensual, para as pessoas desejarem mais, é o que você vai investir no seu corpo, para que você possa usar seu corpo. Meu irmão, não estou falando nada de saúde, está tudo certo, entenda do que eu estou falando, por favor, discina. Eu não tenho que ficar explicando tudo tintim por tintim, preste atenção no que eu estou te dizendo. Eu estou falando que a gente tem que fazer um alinhamento, tem que fazer uma busca diante de si, para você ver se realmente o ventre não tem que se tornar do seu Deus. É aquilo que está na base do que eu sinto, os 5 sentidos: o que eu vejo, o que eu ouço, o que eu toco, o que eu cheiro, paladar. E o jejum vem quebrar isso, porque ele faz assim, você chega e fala assim: eu não vou comer. E quando você fala não vou comer, pensa num trem que dá vontade de comer. Você sonha com comida. Tua mulher passa o perfume e você fala assim: nossa, que cheiro de janta. Ela fala: você está louco? Perfume caro, você está falando que está com cheiro de bife? Não, é tua cabeça que está pensando. Por quê? Porque é forte, irmão. Agora preste atenção. Tem hora que dá uma vontade, de levantar a mão e adorar a Deus assim, mas eu não vou fazer isso agora não. Presta atenção. Daniel sabia disso. Não comi nada que me parecesse agradável. Sabe a turma da picanha aí? Você não é a da picanha, mas você é a do bolo. Você não é a turma do bolo, mas você é a turma do pão. Você não é do pão, mas é da banana. Será que tem? Você é a turma do ovo. Não comi nada que me parecesse agradável. Ele disse assim: esse lugar de busca. Coloquei você, né, Elisa? Porque você acha que você é Tatá, botei você também, do ovo. Que me parecesse agradável. Ele tomou uma decisão assim: eu vou entrar num lugar. Sabe, irmão, quando a Bíblia diz assim: humilhai-vos perante a potente mão do Senhor. Agora olha que interessante, Deus está esperando que eu me humilhe, não que alguém me humilhe, não que Satanás me humilhe, e nem que ele me humilhe. Ele está dizendo: você se humilha, seja você
o condutor da humilhação para você mesmo. Ei, naquele texto de 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, o que eu defino, o que eu posso entender com esse se humilhar? Entra no lugar de jejum. Se tem um trem que faz a gente ficar humilhado, é isso. Aflige tua alma. Quer ver uma outra coisa que pode te afligir? Homens, levanta a mão, homens. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 7. Deixa eu te mostrar algo aqui. 7,5 diz assim: portanto não vos negueis um ao outro, exceto por mútuo consentimento, e apenas durante algum tempo, a fim de vos consagrardes à oração. Logo em seguida uni-vos novamente, para que Satanás não vos tente, por causa da falta de controle. Ei, posso dizer uma coisa para você? Se você decidir com a sua esposa, e você estiver em plena comunhão, em concordância, de falar assim: minha amada aqui, minha princesa, maravilhosa, mulher da minha vida, vamos dar um tempinho nas nossas relações íntimas. Será que você aguenta ficar um tempo? Ela olha para você. Vamos para a gente se separar em oração, para a gente buscar Deus. Tem gente que pensa: pastor, não precisa nem de falar de oração, um negócio assim não precisa nem de falar que é jejum, está jejuado. Se você está nesse lugar, está errado. Se você está nesse lugar, tome tento. Vamos, bora resolver isso. Bora. Quem tem que tomar hormônio, toma hormônio. Vamos, bora resolver isso daí. Por quê? Porque Paulo está dizendo que isso daqui tem que ser um lugar tão saudável na nossa vida, que pode se tornar um lugar de recusa, de renúncia pessoal. Pastor do céu, isso vira jejum? Vira. Do bom ainda. Porque tem uns camaradas que se ficar longe, eles endoidam. Não entregue, irmã. Agora, o que Paulo está dizendo? Que haja consentimento. Agora, tem que fazer, por favor, o pastor está ensinando. Consentimento mútuo. O que é? Os dois decidir. Não é ela chegar: vou jejuar, está vendo aqui? Não. Irmã, não estou ensinando isso. E o solteiro nem ouve o que eu estou dizendo. Vocês pulam essa parte. É para os casados lá. Não, irmã, é junto. Estou pensando. Algo que nos faz falta. Sempre um vai dizer: não é tão falta assim. Mas tem a ver com o quê? Com busca de oração. Agora, vamos voltar para Daniel. Por que, pastor? Está aqui, eu decidi não tratar tudo aquilo que me parecesse agradável. Eu não comi carne, eu não tomei vinho, entraram na minha boca, nem me ungi com óleo. Irmãos, todas as vezes que eu entro num jejum, se você falar para mim: pastor, é difícil o senhor tirar carne? Não, apesar de ser carnívoro. E o que é difícil para o senhor? Tirar o arroz com feijão. De repente para você não é isso. De repente para você é tirar o café. Nossa, pastor, tirar o café eu endemonio. Não endemonia não. Passa uns dias com dor, é até bom, porque você desintoxica. Agora, eu preciso de parar agora na questão. Irmãos, eu vou continuar essa mensagem depois, tá? Tem aqui um monte de texto ainda. Eu preciso de parar na questão seguinte. Em Daniel. Abre lá em Daniel 9, e eu vou costurar com 10. Daniel 9, 2 e 3.
Põe aí para mim. No primeiro ano do seu governo real, eu, Daniel, presta atenção, irmãos. No primeiro ano do seu governo real, eu, Daniel, compreendi mediante a leitura atenta das Sagradas Escrituras, de acordo com a palavra de Yahvé, o Senhor, concedida ao profeta Jeremias. Você vai encontrar lá em Jeremias 25. Que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Preste atenção, fica aí. Daniel estava no cativeiro. Ele estava vivendo o juízo de Deus. Ele estava vivendo um tempo em que era determinado por Deus aquilo. E ele, lendo a Bíblia atentamente, está ali no texto, e lendo as Escrituras atentamente, entendi, discerni, que o cativeiro estava acabando. Ele fez as contas. Ei, está acabando o cativeiro. Ele discerniu que era para chegar um tempo novo. Ei, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Será que nós estamos discernindo o que Deus está fazendo nesses dias? Segundo a leitura da Bíblia, segundo aquilo que Deus está se movendo, será que nós como igreja estamos nesse tempo de discernir que pode estar acabando um momento e começando outro? Eu quero dizer para vocês a convicção que eu tenho certeza disso. Nós estamos vivendo um tempo, irmão, em que mundialmente Deus está preparando para um grande avivamento. E eu vou falar disso na próxima ministração, baseado também naquilo que o Gentil falou. Ei, escute. Daniel discerne, e sabe o que ele faz? Continua o texto aí, o 3. Então voltei meu rosto ao Eterno, o Senhor, o Elohim, a fim de buscá-lo mediante orações, súplicas e em jejum, vestido de luto, em pano de saco e coberto de cinza. Uau! Ei, irmão, a palavra do Senhor diz assim: pediste e não recebeste, porque pediste mal, porque vocês pedem para os seus próprios deleites e prazeres. Sabe qual que é o motivo da negação e da negativa da maioria das nossas orações? Porque o que você está pedindo não tem nada a ver com Deus. Porque a tua oração tem mais a ver com aquilo que você quer para você, para o teu deleite, para o teu prazer, do que para o reino de Deus. Deus não está aqui para ser garçom de ninguém. Deus não nos fez filhos para nos mimar. Sabe aquele meme? Mimimei, mimimei. Não, irmão. Estou me inventando. Mimimei, mimimei. Tá certo. Mas Deus não está aqui para te mimar, me mimar. Não, irmão. Deus aqui, ele tem um propósito, estabelecer um reino e salvar pessoas. Sabe qual é o maior problema? Ei, olha para mim que o que eu vou dizer é muito sério e real. Quem tem ouvidos ouça. A verdadeira vida não é essa que nós estamos vivendo. Irmãos, nós estamos equivocados se achamos que o que temos para viver e receber é aqui. 1 Coríntios 15:19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, preste atenção, se a nossa esperança em Cristo
se aquilo que você espera receber de Deus, se aquilo que Cristo fez por você, se limita ao que essa vida pode dar, aí ele continua, está lá? Põe para mim, olha lá, obrigado. Ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a essa vida, não sou eu que estou dizendo. Irmão, se você está aqui, a maioria está aqui dizendo que crê que isso daqui é verdade, que a Bíblia é a verdade. Se o que eu espero de Cristo, se o que Cristo fez, se limita ao que essa vida pode dar, Ele está dizendo, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então entenda, Deus nos salvou para viver uma vida extraordinariamente, sobrenaturalmente maior e melhor do que essa, que não começa a não ser quando fecharmos os olhos. Então não tem alguma coisa errada com o que o Evangelho prega e o que a expectativa que a gente tem. Mas tem a ver, irmão, com o que nos foi ensinado e o que está se ensinando. Por que que hoje nós temos, irmão, eu vou dizer para você, escreva o que eu estou lhe dizendo. Hoje boa parte das igrejas que estão funcionando, elas estão sendo um antídoto contra o Evangelho daqui 15 anos. Porque as pessoas vão passar pelas igrejas, elas vão fazer tudo o que aqueles itens estão dizendo. Escola disso, escola daquilo, escola disso, escola daquilo, encontro disso, encontro daquilo. Faça isso, faça aquilo. E elas não vão encontrar Deus nisso. Elas vão encontrar um ambiente gostoso, elas vão encontrar relacionamento. Mas deixa eu te dizer uma coisa para você. Relacionamento na igreja, sem ação, sem princípio do Espírito Santo, é o pior lugar que tem. Porque aqui a gente encontra todo tipo de problema. Cada pessoa tendo uma visão da vida de uma forma diferente. Aqui nós vamos encontrar, meu irmão, aqui nós vamos ver nossas fraquezas. Aqui nós vamos ver o nosso fedor. Aqui nós vamos ver, irmão, quem realmente nós somos. Relacionamento na igreja, quando ele não é pautado e ele é principiado na obra, no poder do Espírito Santo, é um lugar terrível de se conviver. E essas pessoas estão entrando no círculo, o circo religioso, e daqui a pouco elas vão sair sem ter tido uma experiência real e verdadeira com Deus. E sabe o que elas vão dizer? Eu fui lá, experimentei, não presta, não vale a pena, melhor ficar aqui. E elas vão falar com propriedade, porque elas não encontraram Deus mesmo. E aí quando você for falar para ela de Jesus, ela vai falar assim, eu já experimentei. Não, ela não experimentou, porque o Jesus que mostraram para ela, não é o Jesus da Bíblia. Agora, meu irmão, o que você espera do Evangelho? Ei, você está aqui. Se você está aqui, você veio ouvir o Evangelho. Se você está aqui, ei, deixa eu te dizer que de repente você não sabe, mas você está numa igreja que prega a mensagem do Evangelho. Você está diante de um ministro que está pregando sobre o Evangelho, sobre o que a Bíblia diz. Agora deixa eu te dizer o que a Bíblia diz. A Bíblia diz, irmão, que se o que você espera que essa igreja, que o Evangelho pode te dar, se resume no que essa vida te dá, meu irmão, você está errado. Você precisa de entender que o que o Evangelho diz é o que Ele tem para nós, é algo extraordinário melhor. Começa aqui, começa com a ação do Espírito Santo, começa com o presente de Deus dentro de mim. Então, Daniel, ele discerne, e ele entra num lugar de busca. Ele entra num lugar de busca. Bom, se é para acabar, teus 70 anos. Você vai encontrar isso no velho, você vai encontrar a mesma direção no novo com Jesus. Pedir, pedir. Ei, a ação é simples. A dinâmica é simples, é claro a proposta de Jesus. Pedir, pedir, o que Ele está mandando a gente fazer? Pedir. Batei, batei, o que Ele está dizendo? É uma ação clara. Vocês fazem e eu respondo. O céu responde resposta, é uma ação minha, que traz uma reação do céu.
Daniel começou lá. Tirou o arroz com feijão, no meu caso. Vou comer batata, vou comer ovo. Para uns é picanha, para os outros é só ovo. Vou tirar a picanha. No caso da minha esposa, se ela falar que ela vai jejuar do almoço, não é problema, mas tirar o café dela. Aí Daniel fala, não, eu vou diminuir isso. Por quê? Porque eu vou me afligir, porque eu tenho que buscar algo em Deus. E quando eu entro num lugar que eu tiro a distração, porque comida pode virar distração, entretenimento vira distração, sexo vira distração, tudo aquilo que me tira o foco. Por que você acha que a nossa guerra hoje é com o celular, irmãos? Porque é o lugar que está roubando, está fazendo todo mundo... Tem um monte de gente batendo no carro aí, dizendo, não sei o que aconteceu, faltou freio. Entrou um poste na frente. Cachorro entrou. Para. Olhando o celular, dirigindo. Não, é rapidinho. Irmão, esse dia eu parei de medo. Tinha um motoqueiro na minha frente. Ele com a moto. Eu encostei, eu falei, esse cara vai morrer, eu não quero ver ele. Irmão, posso falar uma coisa para você? Pastor, eu quero jejuar. Começa com... Quero. Daniel, ele decidiu, ele discerniu, Deus vai fazer algo, e eu tenho que entrar num lugar de busca. Deus vai fazer algo. Deu 70 anos, Deus vai fazer algo, mas eu preciso de orar, irmãos. Eu não sei porque essa dinâmica, mas Deus decidiu que Ele não faz nada senão em resposta à oração. Foi Ele que disse, pastor Anzolim. Os grandes avivamentos são resposta de oração. Grandes conversões são resposta de oração. Livramento é resposta de oração. Tudo é resposta de oração. Nada, nem tudo funciona soberanamente. Quando Deus queria, irmãos, nós vamos ver isso lá em Joel. Quando o povo precisava de retornar para o Senhor, que eles precisavam da bênção, o que Deus fala? Vocês precisam de entrar num lugar de quebrantamento. Joel 2 vai falar disso. Há uma convocação solene. O noivo e a noiva, até quem estava casalzinho de novo, o bebê, até um cachorro, todo mundo, venham, busquem o Senhor. Que os sacerdotes chorem entre o pórtico e o altar. Ei, liderança, começa comigo e com você. Pastor, eu não quero isso. Pede para sair. Deus falou assim para Josué: manda quem está carregando a arca aí primeiro. A hora que os sacerdotes carregando a arca colocar o pé na água, o Jordão abre. Ei, irmão, liderança sempre põe o pé na água primeiro. Começa comigo, começa com você. Ah, não sou líder da igreja, é líder da sua casa. Você é o marido, você é o chefe, você é o sacerdote. Não fica batendo no peito que eu sei que manda. Então manda mesmo. Manda mesmo. Seja autoridade mesmo. Vou orar, vou jejuar, nossa casa vai mudar, nosso filho vai mudar, a situação vai mudar. Por quê? Porque eu vou jejuar. Eu vou buscar Deus. Se tem que começar com alguém, começa comigo. Sabe qual que a história conta? Que não começa com os homens, começa com as mulheres. A história conta isso. Sempre é as mulheres que começam buscando. Em nome de Jesus, vamos mudar isso, amarada. Amém? Ixi. Se amém aí, sua mulher falou, vai sim, vai. Estou vendo que ele vai. Amém?
Ô irmão, tem que ser igual a turma do Espartacus lá. Né? Amém. Amém? Vamos parar que não vai dar certo. Está dando o Marcão aqui agora, de Conchal. Ele ia gritar. Amém! Mas mais do que um amém gritado, a gente precisa tomar uma decisão aqui, ó. Pastor, eu não sei como fazer. Começa devagar. Ninguém começa uma maratona correndo 20 quilômetros. Toda maratona começa com um passo. Certo, Gil? Toda maratona começa com 100 metros. Sabe, irmãos, nós estamos querendo que o céu se move, mas é nós que fazemos o céu se mover. Por quê, pastor? Deixa eu te dizer uma coisa. Ele começou a buscar, Deus veio. E Deus foi muito além, porque Deus não deu a resposta dos 70 anos, Joelisa. Sabe o que Deus deu para Daniel, pastora G? A revelação do que ia acontecer nos finais dos tempos. O livro de Daniel conta tudo como vai ser. Olha lá. Ele é linkado com o Apocalipse. Você quer saber disso? Não, o que eu tenho para você é muito maior. Começa a jejuar e buscar por uma coisa, Deus vai te entregar algo muito maior. Sabe o que acontece, irmão? Lá no capítulo 10, lembra que eu falei da resposta? Ei, irmão, se você soubesse como o mundo espiritual trabalha para a resposta não vir. Porque a Bíblia diz que enquanto Daniel estava orando, nesses 21 dias, a resposta tinha saído no primeiro dia. Eu não tenho tempo para ler o texto, vai lá, irmão, você que gosta de mundo espiritual. É um retrato, é um portal do mundo espiritual. Daniel começou a orar no primeiro dia que ele decidiu orar. A resposta já saiu. Deus falou, vai lá e leva a resposta. Ele falou para Gabriel, que é o mensageiro, leva para Daniel a resposta. Pô, Daniel estava no fim da vida, irmão. Aquele homem já tinha passado pela cova dos leões. Aquele homem, meu irmão, já tinha mostrado para que ele veio. Aquele homem era o homem que discernia o céu. Era o homem que quando Deus escreve na parede, ele fala assim, é isso mesmo, mene, tekel, passim, sei que foi medido e foi achado em falta e acabou o teu tempo. Era o homem que sabia o que Deus fazia. E quando ele fala, Deus, eu preciso de uma resposta, Deus chama Gabriel e diz assim, vai lá e leva a resposta, porque eu amo Daniel. Ele é muito amado meu. E o anjo prosseguiu me exortando, não temas, caro Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas sim, desde o primeiro dia em que aplicaste, olha lá, em que aplicaste humildemente o teu coração, a fim de buscar entendimento. Ei, irmão, quando eu tomo uma decisão de me humilhar e dizer, Deus, está acontecendo algo, eu quero resposta, Deus faça alguma coisa. Ei, irmão, o céu se move a teu favor. Foi. Mas sabe o que acontece? A Bíblia diz que quando Gabriel está chegando, um príncipe da Pérsia. O que é esse pastor? Principado, um demônio continental. Um demônio que trabalhava na região da Pérsia. Ele se levanta. Por quê? Por que na Pérsia? Por que, pastor Azolim, na Pérsia? Porque o demônio na Pérsia, aonde que Daniel estava? Pergunta para mim, pastor, onde que Daniel estava? Na Babilônia. E quem que estava governando na época? A Pérsia, irmão. Estava ali, ó. Daniel começa a orar para que algo acontecesse ali, naquele lugar. Quem que se coloca contra? Quem está cuidando daquele lugar, lembra da história? Não, aqui não, você não vai te proibir não. Está vindo um anjo, o principado vai lá e fala, você não vai levar essa mensagem. Sabe por quê, meu irmão? Porque todas as vezes que Deus responde um homem de Deus, o céu responde um homem de Deus, o inferno treme. Irmão, quando a Bíblia diz assim, que há uma nuvem de testemunho, escuta, irmão, os anjos estão torcendo para se levantar homem de Deus e mulher de Deus.
Os anjos, os guerreiros dizem assim: uau, Daniel, é contigo, vamos, Daniel, nós precisamos de você, Daniel. É com o homem que a gente faz a obra, é com os homens que nós estabelecemos. Estamos aqui para ajudar vocês, estamos aqui para servir vocês, estamos aqui para retaguarda, mas quem faz é vocês. Eu acho isso extraordinário. Daniel, o anjo chega, o principado vai lá 21 dias, porrada nele, UFC. Que você pensar, irmão? E a briga está tão ferrenha, que Deus fala assim: Miguel. Quem que é o Miguel? O Miguel é o cara do vapo. Miguel, meu irmão, é o... Eu não sei se eu queria ver Miguel, porque se eu visse Miguel, acho que eu ia morrer de medo. Miguel é o guerreiro, ele está cheio de cicatriz. Miguel é o cara com a espada. Miguel é o cara que resolve o negócio. Lembra daquele filme do... Vamos chamar eu de herege, não estou nem aí. Daquele filme do John Wick. Então fala que para pegar o bicho papão chamava ele, é o babaiá, não sei o que lá. Que era o cara que vinha para resolver o problema. Miguel é o cara que vem para resolver o problema. Miguel, Deus fala: Miguel, por favor, socorre Gabriel. Agora, meu irmão, você tem ideia do reino espiritual? Olha, para aí, 21 dias, o pau comendo na região da Pérsia. Você tem ideia disso? Porque passa despercebida, gente. 21 dias. No reino espiritual aqui. No reino espiritual aqui. 2 príncipes brigando. Você não vai entregar, eu vou entregar. Você não vai entregar, eu vou entregar. E meu irmão, e o pau come. Espada, o que você pensar. E o que está movendo tudo isso, Neto? Quem que está segurando isso? Quem que está alimentando isso? Quem está causando isso? Um homem que decidiu se humilhar e está lá assim: Deus, já deu 70 anos, Deus, eu sinto que tem algo acontecendo, Deus. E ele chora, e a turma chega com uma carne e fala: não, eu estou focado, Deus, cadê a resposta, Deus? E ele dorme, e ele acorda, Deus. E ele está aqui na luta, e o anjo está lá: eu vou levar Daniel, aguenta aí, Daniel. Aguenta aí que eu vou levar Daniel lá. Deus, cadê minha resposta, Deus? Deus, eu não estou vendo, Deus, cadê minha resposta? Deus fala assim, Deus levanta do trono e fala: Miguel, resolve isso, que Daniel precisa da resposta. Você tem ideia do que um homem faz? Aí Miguel chega, assume a briga. Eu fico pensando, quando Miguel chegou, o príncipe não era fraco também, irmão. Mas ele falou: deu ruim para mim. Miguel chega. Sabe que lembra daquelas lutas do ringue? Toca aí, que eu sumo. Toca aí, vai lá que eu aguento. Irmão, a guerra continuou. Tanto que Gabriel chega e fala assim: deixa eu te falar uma coisa, Daniel, você não entendeu. Deus não está demorando. Deus, o primeiro dia que você pediu, eu saí. Mas um anjo sobrepôs, o príncipe da Pérsia sobrepôs. Eles não querem que a resposta venha. Irmãos, tem certas coisas que Satanás não quer que chegue. Tem certas coisas que o mundo espiritual está contra. Mas eu vou te dizer uma coisa, preste atenção. A Bíblia está nos ensinando: se você não se colocar num lugar de fazer o céu se movimentar a teu favor, a resposta não vem. Nem tudo é soberanamente. Qual foi o último dia que você falou assim: por essa causa hoje eu entro dentro do quarto e não saio? Por causa dessa, hoje eu não como e não bebo. E vou ficar me martirizando, vou ficar: Deus, a minha resposta, Deus.
Daniel, no primeiro dia saiu a resposta. Mas o príncipe se colocou contra mim, ao ponto que Miguel teve que me ajudar. E ele entrega a resposta e fala assim: e eu vou voltar para a parada, porque o negócio lá está feio. Irmãos, eu queria te convocar. Eu estou no meio da mensagem, mas acabou o tempo. Talvez eu continue ela. Não vou continuar semana que vem. Continuo ela um outro dia. Diante do que você ouviu hoje, eu quero fazer uma convocação para a igreja. Claro que ela não é obrigatória, mas ela é apelativa. Para esse tempo, eu não sei o que você está vivendo pessoalmente. Suas demandas em Deus, eu não sei quais são. Mas eu sei quais são as demandas dessa casa. Em nome de Jesus, nós precisamos de vencer essa guerra. Nós precisamos de romper como casa. Para ser aquilo que Deus espera que sejamos nessa cidade. Para que algumas lutas que a gente vem brigando faz anos, elas cessem. É hora de cessar. Eu quero instituir 21 dias de oração e jejum. A partir de amanhã. Pastor, como que eu faço? Se você nunca jejuou, comece com pouco. Tire algo que te faz falta. Um café da manhã, um almoço, a janta. Se for possível, irmão, eu vou fazer um apelo. Diminua suas redes sociais. Saia delas. Pastor, eu perco tanto tempo com o Instagram. Deixa ele de lado esse tempo. Sai dele. Pastor, o WhatsApp, eu fico lá. Pastor, os videozinhos. Sai. Eu fiz um propósito que eu chamei o David. É uma coisa pessoal, tá, irmão? Se quiserem, nesses 21 dias, a partir de amanhã, todo dia, 11 horas, eu vou subir ali no Monte do Tartaruga. Passar 1 hora lá. Ah, pastor, eu quero 11 horas lá. Só isso. Ah, pastor, o que vai acontecer lá? A gente vai subir lá e vai orar. Não vai ter roda de revelação, nada disso. Bom, se Deus der também, não tem problema. Mas nós vamos lá orar. Eu sei que eu preciso. Eu sei que eu preciso. 11 da noite, 23 horas. Ah, pastor, eu não posso. Não tem problema e não é obrigação. E pelo amor de Deus, gente, por favor. Só estou estendendo algo que, se quiser, estamos juntos. Com tranquilidade. Não posso, tem que, está tudo certo, não precisa nem de me explicar, imagina. É só para não falar, o pastor foi, não me chamou, queria ter ido. Não, então, bora. Tira o café, tira o almoço. Agora preste atenção, tira aquilo que é lícito. Vou tirar o refrigerante, você tinha que ter tirado sem jejum. Vou tirar isso daqui porque eu aproveito e emagreço. Sai disso, por favor. Deus está vendo a intenção da coisa. Deus está vendo a intenção. Você quer fazer dieta? Faça dieta. Não faça dieta com o nome de jejum. Não faça a coisa certa do modo errado. E nesse tempo o que eu faço, pastor? Você precisa tirar um tempo de oração. Porque jejum sem oração é passar fome. Agora, tem diferença, irmão, de passar fome e jejum. Passar fome é quando eu não tenho alimento e quero comer. Jejum é quando eu tenho alimento e decido não comer. Para quê, pastor? Porque é uma das coisas que nós vamos aprender depois, que gera despertamento espiritual, gera autoridade espiritual.
aguça dons, traz dons, dá um upgrade na vida espiritual, gera autoridade. Você não tem ideia dos efeitos do jejum. Quando eu entro num lugar de jejum, eu fico muito mais sensível àquilo que o Espírito Santo está fazendo. Então, irmãos, é um convite. Na Bíblia, só tinha um dia que era obrigatório lá para os judeus, e para os judeus. Mas Deus sempre é assim, Ele chama. Ele chama para orar, Ele chama para jejuar, Ele chama. Ah, pastor, eu não quero. Não tem problema. O problema vai ser seu, de não experimentar aquilo que o jejum pode trazer. Amém, queridos? Fica de pé, eu quero orar com você.